por acaso nunca comentei estas questões de roupa com só às vezes com a minha mãe, mas não há ninguém. É uma questão importante. Neste momento, o Miguel, para lhe comprar calças, compro-lhe 38 de homem e praticamente metade da perna, metade não digo, mas aí um terço, irá portanto terá que ser cortado, não é? Eu só estou a falar nisto porque acho que é importante alertar que, evidentemente, que depois tudo isto vai acarretar mais custos. Já me aconteceu eu comprar um vestido que me ficou mais caro o arranjo do que o vestido em si. Na roupa é sempre na secção infantil. Embora nós sejamos de baixa estatura, somos adultos. Umas calças acabadas de comprar com feitios no final da ganga que são agora cortados, ficando numa espécie de bermudas. Porque é muita quantidade e não é possível manter o corte. Em baixo não é possível, tirando muitos centímetros, não é possível manter a mesma bainha ao fundo. Rosa Dias, 46 anos, é costureira em Mangualde, trabalha desde os 16 e não há peça de roupa que não consiga dar a volta desejada. Desde polos, aos shorts de treino, aliás, até nas camisas temos também fazer arranjos, quando eu preciso de camisas para alguma cerimónia ou assim, temos que fazer o arranjo todo, porque, principalmente nas mangas, não é? Grandes para ele, temos que pôr tudo à medida dele. Eu acho que até eles se sentiriam melhor indo às compras e verem que está ali uma peça que podem vestir e que está à medida deles, escusam de estar ali a subir e essas coisas assim. Acho que deveriam pensar bem nisso. As calças que Rosa corta à tesourada pertencem a Miguel Monteiro, atleta paralímpico de 17 anos. As calças tinham rasgos ali em baixo que foram cortados. Portanto, ela teve que adaptar. Sim, e as calças também. Normalmente ficam bermudas. Pois, perderam o efeito dos rasgos, não é? Que eles agora gostam de andar com as coisas rasgadas. Nas camisas tem mesmo que ser cortado. Mas arranjar toda e qualquer peça de roupa que seja comprada nas grandes superfícies ou mesmo no comércio tradicional faz parte da rotina da mãe de Miguel, Isabel Marques. Condroplasia é um tipo de nanismo onde a principal característica é que eles têm os ossos longos mais curtos. Penso que ano passado no inverno ainda lhe comprei alguma roupa de 13, 14 anos, mas comecei a ter que lhe encontrar alternativa. Neste momento, o Miguel, para lhe comprar calças, compro-lhe 38 de homem e praticamente metade da perna, metade não digo, mas aí um terço, irá portanto terá que ser cortado, não é? Tentamos ir ao mais barato ou não, mas que depois ainda tem que dar mais 10 ou 20 para arranjar. Em 2016, Miguel, com 1,28 m de altura, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Europeu do Comitê Paralímpico Internacional e 3 meses depois viria a ser o atleta português mais jovem de sempre a chegar aos Jogos Paralímpicos. O Comitê Paralímpico ofereceu-lhe roupa para representar Portugal no Rio de Janeiro, mas nada estava adaptado à sua estatura. Em 2016, quando foi ao Brasil. Portanto, toda a roupa teve que ser alterada, não é? Toda a roupa, camisas, calças e casacos. Claro, essas coisas trazem custos, não é? E uma roupa que era de graça ficou assim um bocadinho, mais cara, digamos assim, não é? E na altura realmente também dissemos, então, e não há roupa adaptada? Se são paralímpicos, à partida deveria haver roupa adaptada. Contactado o Comitê Paralímpico de Portugal, o mesmo não quis prestar declarações, afirmando através do seu gabinete de comunicação que a questão da roupa não é uma questão desportiva e acrescenta que, à altura dos acontecimentos, seria outra administração responsável. Mandam fazer as roupas, mas eles deviam, no meu parecer, e já transmiti isto a alguns responsáveis, ter isso em conta, não é? Porque, portanto, conforme, por exemplo, o Miguel, aqui em Mangualde temos o João, que tem trissomia, que também tem uma estatura um bocadinho mais baixa. Quando é para estas coisas oficiais, não há roupa adaptada. Aliás, ano passado, quando foi para Londres, não foi? Aconteceu uma situação caricata que eles mandaram sapatilhas 37 e eu, quando abri a embalagem,
eram umas sapatilhas de senhora. Em Portugal, Miguel, a concluir o ensino secundário, é o único lançador de peso com baixa estatura. Dos equipamentos desportivos ao calçado, calça 37, tudo é complicado de adquirir. Miguel não gosta de ir às compras. Normalmente, quando vamos às lojas, experimentamos roupa, vemos o que é preciso alterar e cortar. Alfinetes, normalmente. Porque ele gosta pouco de vestir e despir, ele chega e digo, gosta, tens que vestir, então não sei, pronto, mas tem mesmo que ser, especialmente no caso dele, não é? Perguntamos, por exemplo, se tem camisolas para ele e automaticamente encaminha-nos para a parte infantil. Integração é o inserido, sentir-se bem na sociedade, sem ser diferenciado, ou pela roupa, neste caso, ou pela incapacidade que tem. A importância da roupa para um adolescente é sentida pela mãe de Miguel Monteiro. Isabel considera que Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer na inclusão. A pessoa, para se integrar, tem que ser um todo. Tem que ser esta questão da moda, tem que ser, sei lá, a questão das pessoas... As pessoas querem integrar, mas ao mesmo tempo integrar, mas só um bocadinho. Acho que Portugal ainda tem muito que aprender em termos de integração, porque integração não é só, olha, pronto, tudo bem, eu arranjo-te aqui um servicinho, um trabalho, é também pensar em todo o bem-estar. Se sentir bem com ela própria, com certeza que vai transmitir às outras pessoas e as outras pessoas vão a aceitar um bocadinho melhor. A pessoa tem que se sentir bem e a roupa que vestimos, que nos faz sentir ou não confortáveis, não é um assunto supérfluo ou fútil, alerta Inês Alves, a presidente da direção da ANDO Portugal, Associação Nacional de Displasias Ósseas, criada em 2015. Eu confesso que ainda não vi nenhum homem com uma displasia com um calçado clássico, porque não há. E, de facto, aquilo que nós vestimos encarna a nossa personalidade. E que, ao contrário de outras doenças, as displasias têm que acarretar isso. É o estigma social que levam em si. Por isso, uma pessoa adulta a ter que investir numa loja de crianças e faltar-lhe ali a componente de sobriedade que algumas pessoas precisam nos seus trabalhos, pode ser complexo. Não é digno. Inês Alves recorda um projeto que a associação chegou a acompanhar junto de uma designer alemã, Sema Gedik, que tentou recolher dados biométricos e criar um conjunto de roupa para pessoas com nanismo. Não resultou. Quando a associação foi criada em 2015, coincidentemente houve uma designer alemã que criou um conjunto de roupa para pessoas, essencialmente com achondroplasia, que é uma das formas displasias mais frequentes. Só que não foi algo que depois tivesse viabilidade e tornar o número de encomendas viável, que acabam por talvez não ser o número suficiente para colocar uma fábrica a fazer. E houve em Portugal quem também tentasse, na área do calçado, criar uma marca para homens e mulheres adultos que calçam pequeno. Ricardo Bastos, 43 anos, tem nanismo e de altura 1,05 m. Vive em Tondela e chegou a trabalhar numa empresa de calçado. Foi há 3 anos que decidiu tentar criar um projeto inovador que ficou pelo caminho. Saí de casa com 19 anos, entrei na faculdade, estudei na Universidade do Minho, Polo de Guimarães, Informática. Depois fui trabalhar para Lisboa, mas optei por vir para o norte do país e começou a surgir essa ideia na minha cabeça, porque não tentar implementar modelos de calçado de adulto para pessoas com baixa estatura. O problema, nestes casos, são mesmo os fornecedores, porque para fazer um par de sapatos, digamos, são precisos peles, são precisos moldes de solas, e então diziam que não iam, por exemplo, mandar fazer um molde de umas solas que custa 200 ou 300 euros para fazer 2 ou 3 pares de solas, porque isso ia-lhes dar prejuízo. Ricardo defende mais apoios, não às pessoas com nanismo, mas às empresas. Não direi apoiar as próprias pessoas com subsídios, porque isso não é a solução para o problema. E neste caso de roupa e calçado, dar incentivos às empresas para avançarem com isso. Porque eu penso que se esses apoios existirem e ajudar numa primeira fase os custos que as empresas irão ter, que depois o retorno acabará por vir. Aos 43 anos de idade, Ricardo, quando vai às compras, continua a ser sempre encaminhado para a secção infantil. Na roupa é sempre na secção infantil
camisolas e camisas, vá lá, 9, 10 anos, embora nós sejamos de baixa estatura, somos adultos e fico limitado naquilo que posso escolher. E não vou andar com uma camisola na rua com bonecos, portanto, não tenho um padrão, tenho um padrão infantil, e o poder vestir e o calçar aquilo que as outras pessoas vestem e calçam, acho que até para a própria autoestima da pessoa seria importante. E na página de Facebook de Ricardo, nada indica que esteja ligado à área da animação ou artes circenses. No entanto, as propostas inconvenientes são uma realidade com a qual teve que aprender a lidar. E aí sim, aí considero que eu pessoalmente não era capaz de aceitar. Algumas acham engraçado, outras ainda têm algum preconceito porque pensam que nós não conseguimos executar as mesmas tarefas que todas as outras pessoas fazem. Há animações construtivas e há aquelas que são depreciativas. Neuza Silva, psicóloga clínica e investigadora de pós-doutoramento na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, integra um projeto que está a ser implementado em Portugal em conjunto com o Hospital São João do Porto e cujo objetivo foi desenvolver um questionário para avaliar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com baixa estatura. Neuza não tem dúvidas em afirmar que o vestuário e a moda contribuem para a integração das pessoas com baixa estatura. As coisas que têm sido referido nos estudos internacionais é que um dos fatores que contribui para o isolamento social é o facto de os outros olharem para as pessoas com baixa estatura, e principalmente nos adolescentes, e olharem para eles como sendo mais novos. Portanto, a questão da infantilização. Pronto. E o facto de vestirem roupa, por exemplo, de criança, num adolescente, vai contribuir para o aumento desta infantilização por parte dos pares. E, por outro lado, aumenta a probabilidade de discriminação e de bullying pela questão da diferença, portanto, por não poderem vestir aquela marca de roupa ou de calçado. Portanto, eu penso que esta é uma questão muito importante para a adaptação destas pessoas. Eu diria que estas pessoas que são diferentes da norma ainda enfrentam muitas dificuldades na sua adaptação ao dia-a-dia. A psicóloga clínica salienta ainda que a baixa estatura não é uma característica física apenas de pessoas com nanismo. E nós consideramos baixa estatura como uma definição estatística e que equivale a menos 2 desvios padrão em relação à média para a idade, sexo e nacionalidade. E sim, há várias condições de saúde que provocam baixa estatura. Por exemplo, o déficit de hormona de crescimento, depois há a baixa estatura idiopática, depois há outros síndromes, por exemplo, o síndrome de Turner, o síndrome de Silver-Russell, psicopatologia grave ou maus tratos ou malnutrição também pode conduzir a baixa estatura. Portanto, existem mesmo muitos diagnósticos que podem ter a baixa estatura como consequência. Sentada frente ao computador a responder a e-mails dos 150 alunos das aulas de Estatística e Genética, Carolina Lemos, 39 anos, é professora da Universidade do Porto. Tem acondroplasia, 1,17 m de altura. É também investigadora no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Acabou o doutoramento em 2004 no âmbito da estatística aplicada à genética e doenças neurodegenerativas. Habituada a ir a congressos, o maior problema é o calçado. Calça 31, que só encontra na secção infantil das lojas. Cor-de-rosa, cheio de brilhantes e com a Barbie. Portanto, como compreendem, aí não era muito fácil utilizar esse tipo de calçado. E especialmente também porque o meu pé, apesar de ser pequeno, é largo. Pronto. E para esse tamanho, 31 a 33, as crianças normalmente têm um pé mais fino, não é? Porque o pé delas é bem mais fininho. Isso às vezes causa alguns entraves. Eu só estou a falar nisto porque acho que é importante alertar que, evidentemente, que depois tudo isto vai acarretar mais custos. Já me aconteceu eu comprar um vestido que me ficou mais caro o arranjo do que o vestido em si. O momento raro em que encontra um vestido quase à medida é vivido com euforia. Tive sorte, ainda tive um casamento em setembro e encontrei um vestido que foi só fazer bainha. Para mim isso é um momento de alegria, ter encontrado um vestido em que só preciso de fazer bainha, que se calhar para muitas outras pessoas era uma coisa banal, sim. E quando Carolina encontra o par de sapatos perfeitos... Chego a comprar 2 pares da mesma
imagina, ou das mesmas sapatilhas ou das mesmas botas, porque se elas me servem e estão ótimas, para garantir que não tenha que passar pelo mesmo. O mesmo aconteceu com as Colãs, quando descobriu que alguém lhe podia fazer umas à medida das suas pernas. E tive a sorte, pronto, felizmente também tenho sido abençoada por isso. Por exemplo, quando eu andei na faculdade e vestia o traje, tinha um marido de uma amiga nossa que trabalhava numa empresa de meias e ele fez-me as meias à medida. Eu na altura comprei uma resma de meias, não é? Exatamente para poder ficar com meias até ser velhinha. Uma professora universitária, um informático e um atleta paralímpico sonham com o dia em que vão poder entrar numa loja e escolher roupa, sem alfinetes, arranjos ou dobras. Não sabem se algum dia vão ser ouvidos, mas fica um último apelo às empresas para pensarem em grande para os pequenos tamanhos. Claro que eu gostava especialmente que as novas gerações não tivessem que passar por todas essas adaptações. Porque na vida há sempre uma coisa que é garantida, que é o não. E ouvir um não agora, ouvir um não amanhã, portanto, não deve desmoralizar as pessoas, porque se tentarmos, o sim há de chegar. Que pensem em todos e não só fazerem tamanhos cada vez maiores, mas também tamanhos cada vez menores. Penso que devem pensar bem nisso, pois será uma forma de integração de todos e não só de alguns.